Bom dia, amados, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Quero compartilhar uma palavra aqui, se eu conseguir, essa madrugada. Sabe, queridos, de tempo em tempo aparece alguém dizendo que Jesus está atrasado nessa questão da sua volta, Quando eles fazem um comentário sobre isso, que desde o tempo dos seus avós, do tempo dos seus pais, eles ouvem dizer essa promessa e até agora não aconteceu. Como se isso fosse uma mentira. A questão é que para a maioria desses espertinhos, Jesus já voltou. E aposto que hoje em dia, eles não diriam essas coisas se eles estivessem vivos. Ou se eles, se eles tivessem condições de falar, depois que eles já atravessaram, da vida, deixou esse mundo. Sabe, queridos, para muitas pessoas, chega a ser tarde demais para entender, chega a ser tarde demais para se preparar. Porque a vida passa muito rápido, para a maioria de nós, amados, sequer nós entendemos o que viemos fazer aqui. E por causa do medo da morte, às vezes nós deixamos de viver. E viver o quê? Viver o que Jesus exatamente nos ensinou, que temos que morrer para nós mesmos, que temos que abrir mão da nossa vida para viver a vida dele. Jesus nos ensina que a gente deve viver aqui nesse tempo. Ele nos ensina que devemos amar as pessoas assim como ele nos amou. Tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Dar a quem te pede. Jamais julgar ninguém. Perdoar sempre. Sempre considerar os outros maior do que você, mais do que você mesmo. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá de beber, dar comida a ele. Providenciar água. O casamento é para sempre. Procurar amar os inimigos, orar por aqueles que te perseguem. Se baterem sua face esquerda, Jesus manda oferecer a face direita. Se alguém te forçar a andar 1 milha, Jesus disse que você tem que andar 2 milhas. Entende isso? Entenda bem. Reconciliar com seus inimigos, com os nossos inimigos, enquanto eles estão vivos ainda. Aí inimigo não é o diabo, é as pessoas. Não fazer acepção de pessoas. Jamais se desviar de fazer o bem. Comer com sabedoria. Ser uma pessoa pacificadora. Promover a paz e não a guerra. Não sentir alegria por causa da injustiça e nem da violência desse mundo. Pelo contrário, se entristecer por causa disso. Seguir a paz com todos no que for possível. Ser amável, ter paciência, saber esperar. Ao invés de prejudicar alguém, Jesus disse que nós devemos preferir ser prejudicados. Jamais se vingar. Deixar para que Deus nos defenda. Deixar que Deus nos justifique. Jamais se justificar. Entende? Crer na justiça de Deus. Honrar aos pais, à mãe. Se submeter às autoridades. Não deixar o sol se pôr na sua ira. Ser manso, ser simples, ser humilde de coração, humilde de caráter. Não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros nos céus. Saber recompensar aqueles que precisa e que merece a recompensa. Honrar a quem é digno de honra. Quem é digno de honra? Uma lista de pessoas que são dignas de honra. Começa por Deus. Deus é digno de honra. Dito de louvor, de honra, de glória. Os nossos pais são dignos de honra, os nossos líderes. Não é? Os que nos honram também é digno de honra. A esposa, o marido. Cuidar da família. Cuidar dos animais. Cuidar da saúde. Cuidar do seu nome. Seu nome é o que você tem aqui. Cuidar da igreja. Das pessoas. Estender as mãos aos famintos. Repartir o seu pão e o seu calor com quem não tem. Ajudar aqueles que procuram você. Entende? Não se cansar de fazer o bem. Ser fiel no trato. Se você tratar uma coisa, cumprir. Não arrumar uma desculpa para não cumprir. Ser fiel na caridade. Viver sempre para Deus e jamais para si mesmo. Ser grato a Deus. Ser grato às pessoas. As pessoas que te trouxeram ao mundo. E aqueles que cuidam de você, da sua alma, seus líderes. Aqueles que oram por você. Saber ser generoso.
e viver uma vida simples, uma vida de paz aqui nessa terra. É o que o Senhor pede de nós. Que essa palavra fique no nosso coração. E que possamos entender que ser cristão é muito mais do que um conjunto de regras. É além de entender esses mandamentos de Jesus. Esse estilo de vida que Jesus sugere que vivamos. Esse é o alvo de todos aqueles que querem agradar a Deus. Que você possa buscar a manifestação do Espírito Santo para que seja gerado o caráter de Deus, o caráter de Cristo em nossas vidas. Que através do Espírito Santo venha você, a partir de hoje, começar a fluir nesses mandamentos. Que você venha abrir a sua boca só para abençoar, não para amaldiçoar. Que você prefira, não é? Amar do que odiar. E que em todas as coisas você seja imitador do Mestre. Porque o mundo só vai se converter e achar que vale a pena servir a Deus quando o mundo olhar para a igreja e ver o caráter de Cristo impresso nos discípulos de Jesus, que dizem que seguem Jesus. Porque a igreja de hoje não se parece nada com Cristo. E ela precisa realmente, esse pequeno remanescente, que não se iguala a essa modernidade, mas que busca viver o apelo do Mestre, hoje para minha, para a sua vida, é um desafio para nós todos. Deixarmos essa cultura paganista, desse mundo que nós recebemos como herança dos nossos pais, e viver o que Jesus nos ensina que vivamos. E que o caráter de Cristo seja impresso em nossas vidas. Que as pessoas olhem para a gente e vejam que somos diferentes. Não no modo de vestir só, mas na forma de tratar as pessoas, de amar as pessoas, no nosso estilo de vida, que eles se lembrem de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa madrugada e fique na paz desse grande amor.